Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo aqui ele é muito interessante, ele fala muito ao meu espírito, e eu gosto muito de uma frase que diz assim, que a palavra de Deus, que a Bíblia, ela é muito mais atual do que o jornal que vai ser colocado amanhã para nós lermos, né? A palavra de Deus ela é atual, ela é viva, ela é eficaz e ela vem de encontro ao nosso coração todos os dias. No mundo hoje as pessoas elas pregam um evangelho, elas vivem um evangelho muito contrário, muito distorcido do que realmente o evangelho é. A cosmovisão do evangelho tem sido muito distorcida. Muitas pessoas seguem o evangelho ao seu bel prazer, muitas pessoas seguem o evangelho como querem, né? Como muitas coisas que as pessoas fazem são contra realmente o evangelho, né? Que tem também muito a super graça, hiper graça, né? De que nós podemos fazer tudo e Deus está lá. Mas não é assim, né? O evangelho de Cristo Jesus, ele não é assim. Nós precisamos nos despir do velho homem. A Bíblia diz que nós precisamos deixar as coisas do passado e seguir para o alvo que é Cristo, carregar a nossa cruz. Ainda existe uma cruz, né? Tem uma música muito linda do Diante do Trono que diz assim, ainda existe uma cruz para nós carregarmos, né? Ainda existe coisas que nós precisamos deixar para que nós venhamos viver para Cristo, né? O evangelho ele não pode ser vivido de qualquer forma, ele não pode ser levado com a barriga, como muitas pessoas fazem hoje, a hipergraça de que nós podemos fazer o que queremos, de que nós somos os deuses da nossa vida, e não é assim. O evangelho de Cristo Jesus não é assim. Nós precisamos nos despir do velho homem, nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus, né? Nós precisamos de mais de Deus em nós. Por sermos brasileiros, nossa cultura às vezes tem um jeitinho brasileiro, às vezes tem como dar um jeitinho para tudo, e na palavra de Deus não é assim. Nós não podemos dar jeito para a palavra de Deus. Nós precisamos seguir o que o Espírito Santo pede para nós seguirmos, né? Nós não podemos caminhar mais em mentiras. Assim, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós nos convertemos, nós precisamos caminhar um caminho de santificação. Nós precisamos caminhar um caminho dizendo não às nossas vontades, dizendo não para as coisas que antes nós fazíamos e hoje nós não fazemos mais, né? Quando nós aceitamos a Jesus, nós precisamos deixar de lado a mentira, nós precisamos deixar de lado a maledicência, nós precisamos deixar de lado os nossos próprios desejos, nós precisamos deixar de lado o orgulho. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Quando você aceita Jesus, você precisa entrar num processo de santificação. Você precisa se transformar, se renovar com o Evangelho de Cristo. Quando nós não fazemos isso, nós acabamos nos moldando a este mundo. E a Bíblia, ela nos dá vários exemplos de pessoas que se moldaram ao mundo, pessoas que seguiram seus próprios desejos, que fizeram coisas que eram boas aos seus próprios olhos, né? Que seguiram os caminhos de pecados e de erros, né? O pecado, ele parece ser algo bom, mas ele nos leva a um caminho de morte, ele nos leva a um caminho ruim. E a Bíblia ela é repleta de exemplos. É muito engraçado e muito bom que Deus não deixa passar nada na sua palavra. Ele mostra os erros e os acertos de todas as pessoas que passam ali pela Bíblia. E uma dessas pessoas que se amoldaram ao mundo e seguiam um caminho ruim foi Sansão. Sansão ele foi escolhido para libertar o povo de Deus naquela época. Para se libertar o povo de Deus dos filisteus, para transformar ali aquela geração onde ele estava. Mas Sansão, ele preferiu seguir os desejos do seu próprio coração. Ele preferiu seguir os desejos da sua carne, né? Ele se deitou com mulheres estrangeiras, ele acabou tentando agradar o mundo, e agradar o mundo é algo que nós não podemos como cristãos. A Bíblia diz em Tiago que nós não podemos agradar ao mundo, e nós devemos seguir um caminho de agradar a Deus. Nós não podemos tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo. Nós precisamos seguir o caminho de Cristo e agradar a Deus e não agradar ao mundo. Não tem como você agradar as duas coisas. Não tem como você seguir os seus próprios desejos e agradar a Deus. E assim foi com Sansão. Ele preferiu seguir os seus próprios desejos
e assim não conseguiu cumprir o que ele estava predestinado a cumprir, o que ele precisava cumprir naquele momento, né? Salomão também é um grande exemplo disso. Quando ele tem a oportunidade de pedir algo para Deus, ele pede ali sabedoria. E foi um bom pedido. Deus deu sabedoria e ainda a Bíblia diz que Deus ainda acrescentou riquezas a ele. Deus deu muito mais do que ele pediu. Mas infelizmente Salomão ele seguiu um caminho ruim. Ele seguiu um caminho dos seus próprios desejos, do desejo do seu coração, se deitando com mulheres estrangeiras, adorando outros deuses, e isso o levou por um caminho ruim. Também temos o exemplo de Balaão, que foi um profeta ali, um homem que tinha uma boca profética e usou essa boca profética para o mal, usou essa boca profética para declarar coisas ruins. E também temos o exemplo de Jezabel, que foi uma mulher usada para perseguir o povo de Deus ali naquela época, os profetas de Deus. Ela usou o seu governo, usou a sua autoridade, ela usou dos seus benefícios ali naquela época para perseguir o povo de Deus. Então ela quis agradar os desejos do seu próprio coração. Essas pessoas que eu estou citando aqui, tem muitas outras na Bíblia, elas seguiram um caminho ruim, elas seguiram um caminho que agradou o desejo do seu próprio coração, que fez o que elas mesmas queriam. E isso as levou por um caminho ruim. E o que é se amoldar ao mundo, Milena? O que é se amoldar ao mundo? O que é ser do mundo, né? Eu já estou no mundo. Né? Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não fomos chamados para viver de acordo com o que o mundo diz, né? Com o que o mundo fala. É isso que nós sempre falamos sobre o governo do anticristo. O que é um anticristo? Anticristo são coisas que fazemos que são anti o que Cristo ensinou. Vão ao contrário do que Cristo nos ensinou. Nós cremos que sim, vai surgir um anticristo, mas como diz em João, o espírito do anticristo já tem dominado o mundo, já tem dominado todas as coisas que vão acontecendo aqui no mundo. E nós não podemos ser levados por esse espírito, nós não podemos seguir o que o mundo segue. É isso que nós dizemos quando nós dizemos que nós não podemos adorar e ser como as pessoas do mundo. Nós não podemos seguir esse espírito, nós não podemos seguir esse governo, porque senão nós vamos ser levados por um caminho ruim, assim como essas pessoas que eu acabei de citar aqui. Né? Então nós não podemos viver falando mal dos outros, nós não podemos viver uma vida de mentira, nós não podemos ser pessoas pornográficas, pessoas maledicentes, nós não podemos ser, nós devemos ser renovados pelo que Deus diz, nós devemos ser transformados dia a dia pelo que a palavra de Deus nos ensina. E é isso que nós precisamos ser transformados, nós precisamos não agir da forma com que o mundo age. E aqui também na Bíblia tem exemplos de pessoas que se santificaram, que foram ao contrário do que o mundo diz, foram ao contrário de tudo isso. Né? Quando nós aceitamos a Jesus, nós estamos seguindo por um caminho. Nós aceitamos a Jesus, ele nos leva a seguir outro. Ele nos leva a ir contra a maré. Nós precisamos ir contra o que todo mundo está indo, ir de encontro ao que o Espírito Santo nos diz. Ir de encontro ao que Deus nos diz. Ir de encontro ao que o Senhor tem para nós. Existe uma Milena no coração de Deus e eu preciso ser mais parecida com ela. Existe você no coração de Deus e você precisa ser mais parecido com o que Deus tem no coração dele, que diz sobre você. Então, pessoas que se santificaram, pessoas que foram transformadas, que seguiram um caminho de santificação. Uma delas é Maria. Maria, ela foi uma mulher, uma adolescente, né? Começou como uma adolescente, foi se tornando uma mulher que agradou o coração de Deus. E ela teve a graça de gerar o nosso Salvador Jesus. Ela foi uma mulher muito abençoada, cheia de fé, uma mulher que seguiu um processo de santificação. Depois que Jesus nasceu, ela continuou nesse processo. É muito lindo, porque a Bíblia ela nos mostra como Maria guardava tudo em seu coração. Guardava as promessas ditas sobre Jesus. Ela seguiu realmente um caminho que agradou a Deus. Maria foi uma mulher que se santificou, assim como Josué. Josué, na época dele, quando Moisés tinha morrido, o pessoal não queria mais seguir o caminho de Deus. Mas Josué se manteve firme e disse assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É um versículo muito famoso, esse versículo está escrito lá em Josué.
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, né, estaremos seguindo o processo de santificação. Estaremos seguindo o que o Senhor nos diz. Então siga hoje, assim como Josué. Josué se posicionou e disse: eu quero viver uma vida em santidade. Eu quero ter uma mente transformada pelo que o meu Deus me diz. Também Enoque. Fala-se muito pouco dele na Bíblia, mas ele foi um homem que seguiu tanto um caminho de santificação, que andou tão próximo a Deus na época dele, que ele não se viu mais, que ele foi arrebatado por Deus, né? Ele foi um homem justo, um homem que seguia um caminho fiel a Deus. Esther também, né, na época dela, ela se posicionou em jejum, em oração e seguiu o que Deus pediu para ela, né? E pode parecer assim meio louco, meio maluco, Milena, como no meu tempo eu posso viver em santificação, onde o mundo me oferece tantas coisas boas, onde o pecado é tão fácil, onde o pecado é tão bonito, né? E eu tô aqui para te dizer que o pecado, ele parece bonito, mas o final dele é morte. O final do pecado vai te levar à morte. Então, pode parecer bonito, mas não é. O final do pecado é a morte. Então, se você está caminhando por esse caminho de pecado, pare agora e reflita. Será que isso vai me trazer coisas boas? Eu te dei alguns exemplos de pessoas que não se deram bem, e tem muitos outros na Bíblia. Mas quando você segue um caminho de santificação, quando você segue um caminho de agradar a Deus, as coisas na sua vida vão dar certo. As coisas na sua vida vão seguir o plano e o propósito de Deus para você. E como que você pode se santificar? Como que eu posso me santificar, Milena? Bom, a Bíblia diz que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Ele se aproxima de nós. O processo de santificação é uma vida diária com o Espírito Santo. É uma vida diária com Deus. É uma vida diária lutando contra o seu eu, né? Tem 3 princípios elementares da palavra de Deus que diz que nós cristãos precisamos seguir, que é a oração, o jejum e a leitura bíblica, né? Parece que esses 3 aqui saíram de moda, mas não tem, na Bíblia não tem algo novo. A Bíblia ela é a mesma, né? Deus ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, os princípios elementares que ele deixou foi a oração, leitura bíblica e o jejum. Quando você ora, você fala com Deus, você coloca para fora tudo que tem dentro de você ali na sua oração com Deus. E Ele te ouve e Ele te responde. A oração nada mais é do que uma conversa com Deus. Se você está orando, e depois que você orar, você para um pouquinho, para um tempinho para ouvir o que Deus vai te dizer, que eu tenho certeza que Ele vai falar com você. Né? A leitura bíblica. Quando você for ler a Bíblia, peça para Deus para Ele te mostrar o que Ele quer que você leia, o que Ele quer falar ao seu coração. Eu tenho certeza que as palavras que a Bíblia vai te trazer serão palavras de transformação no seu interior. Eu sou a prova viva de que a palavra de Deus, ela transforma uma vida, ela transformou a minha vida. Então eu tenho certeza que ela vai transformar a sua também. Tenha um tempo de jejum, nem que seja uma vez por semana. O jejum não é uma barganha com Deus. Você não vai jejuar para que Deus te dê algo. Não. O jejum é para mostrar quem Deus é em você. Quando nós paramos de comer, quando nós deixamos de fazer algo que agrada ao nosso corpo, começa a sair para fora tudo que nós temos. Então, quando você está jejuando, você consegue ouvir mais a voz de Deus. Você consegue entender mais o que Ele quer de você. Então, por isso, jejue. Por isso, ore. Por isso, leia a sua Bíblia. O processo de santificação é um processo difícil, árduo, mas eu tenho certeza que ele vai te levar para a vida. Eu tenho certeza que nesse processo você terá a ajuda do Espírito Santo de Deus que vai te levar para a vida. E isso tudo nos leva ao ponto auge dessa ministração, dessa nossa conversa, né? Que é a eternidade. Por que, Milena, que eu tenho que me santificar? Por que eu tenho que deixar o pecado? Por que eu tenho que viver uma vida separada para Deus, né? A santificação nada mais não é você não pecar mais nunca. A santificação é você ser separado. É você se separar. Caiu, errou, pede perdão, se arrepende, que o Espírito Santo vai te ajudar e você levanta e continua nesse processo. A santificação é uma separação.
E por que, Milena, que eu tenho que me santificar? Por que eu tenho que negar o meu eu? Porque a sua vida não acaba aqui. A vida, ela não acaba aqui. Não é os 80, 90 anos que nós vivemos aqui que diz que acabou. Não. A nossa vida, ela tem uma eternidade. Você é um ser eterno. Você é um ser que vai viver eternamente. E depois dessa vida aqui, nós temos a eternidade. E hoje é pouquíssimo falado sobre isso, mas ainda existe o céu e o inferno. E tudo que você faz aqui vai te levar ou para o céu ou para o inferno. Claro que o céu, nós só entramos com a graça de Deus. Nada do nosso merecimento, mas pela graça de Deus. Mas se você caminha por aqui, por um processo de santificação, de rendição, de adoração a Deus, com a ajuda do Espírito Santo e com o sangue derramado de Jesus, você alcança a salvação. Você entra na Nova Jerusalém e você vive eternamente com Deus. Mas também tem um caminho ao contrário. Se você vive aqui com uma vida de pecado, uma vida de erro, uma vida que não quer saber de Deus, uma vida que desagrada o coração de Deus, então você vai acabar se levando para o inferno. É muito verdade isso que eu estou te falando. Tem uma história de um prisioneiro, né? Que o governador da cidade se vestiu de uma pessoa comum e foi até uma prisão. E entregou uma Bíblia para o prisioneiro. Só que esse prisioneiro estava muito estressado, não quis essa Bíblia. E falou, não quero mais, não quero Bíblia, não quero nada. E aí esse moço, que era o governador disfarçado, saiu. E os seus amigos na prisão, os amigos do prisioneiro, falaram, meu Deus, por que você não aceitou essa Bíblia? Dentro dessa Bíblia tinha uma carta. E essa carta era a carta de euforia dele, era uma carta que ia libertar ele. E no dia seguinte, ele ia para a forca, ele ia morrer. Por isso o estresse dele. E ele não aceitou aquela carta, ele não aceitou a liberdade, a euforia. Ele não aceitou. E quando ele foi para morrer, quando ele foi para ser enforcado, perguntaram para ele qual que eram as últimas palavras dele. E ele disse assim, eu estou aqui morrendo não pelo pecado que eu cometi, não pelo erro que eu cometi, mas pelo perdão que eu não aceitei, pela carta que eu não aceitei, a carta de perdão. E é isso a nossa vida. Nós não vamos para o inferno, não vamos ser condenados pelos nossos pecados, mas pelo perdão que nós rejeitamos. Nós estamos hoje vivendo uma vida, e nessa vida nós temos a esperança que é Jesus. Então, se você está me ouvindo aqui agora, e você ainda não aceitou a Jesus, aceite Ele. Aceite essa carta de euforia. Aceite essa carta que vai te libertar do pecado, da morte, do inferno. Só Jesus pode nos libertar. Só Jesus pode nos dar a eternidade. Só Ele é capaz de transformar a nossa vida, nos ajudar a viver um processo de santificação e alcançar a Nova Jerusalém, alcançar o céu que Ele tem para nós. E é isso que mais queima meu coração, que é a eternidade. Nós precisamos viver pensando na nossa eternidade. Nós não podemos viver pensando que acaba aqui. Né? Muitas vezes nós temos problemas, sejam eles financeiros, sejam eles emocionais, sejam eles problemas no dia a dia, né? Sejam eles problemas em qualquer área. E nós nos esquecemos que temos um Deus que pode nos ajudar, que temos uma força divina do Espírito Santo que pode nos ajudar, que nada acaba aqui, né? O Senhor Jesus, Ele vai voltar. Ele vai voltar nos ares, né? No dia que Ele for voltar para buscar a sua igreja, será um dia maravilhoso, mas nós não sabemos esse dia, nós não sabemos quando será esse dia. Jesus, Ele vai voltar. Mas se Ele não voltar enquanto você está vivo, pode ter certeza que Ele vai voltar individualmente para você. Um dia você vai encontrar o seu Criador. Um dia você vai encontrar o seu Senhor. E aí? Como que será esse encontro? Será um encontro de paz, de alegria, de felicidade? Você vai encontrar o seu Criador e vai morar com Ele eternamente? Ou será um encontro de juízo? Ou será um encontro onde Deus vai falar para você coisas de juízo? Pare e reflita. Essa palavra é uma palavra muito rápida, mas muito impactante.
O Senhor Jesus, ele tem vida para você. O Senhor Jesus, ele tem vida para mim. Ele tem vida para nós. Mas se nós recusarmos ele, infelizmente nós vamos para a morte. Então pare e reflita. Se hoje você não conhece Jesus, se você está ouvindo essa palavra aqui por um acaso, né, que nós não acreditamos em acaso, se você foi direcionado a ouvir essa palavra e você ainda não conhece Jesus, eu te convido agora a aceitá-lo no seu coração. Porque ele é o único que pode te salvar. Ele é o único que pode te trazer vida. Ele é o único que pode te tirar de toda dor, de toda depressão, de toda ansiedade. Ele é o único que pode te transformar. Ele é Jesus, ele é maravilhoso. Ele é um Deus que pode nos dar vida eterna. Então, se você não conhece ele, eu te convido a aceitá-lo no seu coração. Faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te agradeço pela vida que o Senhor me deu e eu me entrego a ti. Eu te aceito como o meu Senhor e o meu Salvador. Eu te aceito como o único Salvador da minha vida. E eu te peço que o Senhor me ajude a caminhar num processo de santificação para te agradar. Eu te confesso como o meu Senhor e o meu Salvador, para que o Senhor more no meu coração. Para que o Senhor venha habitar dentro de mim. Para que quando eu encontrar o Senhor, eu possa ouvir palavras boas do Senhor. Eu me entrego a ti. E eu coloco a minha vida em suas mãos hoje. Me ensine a caminhar contigo, Jesus. Em nome de Jesus. Agora, eu tenho certeza que a sua vida vai melhorar daqui para frente. Mesmo que as circunstâncias não melhorem. Mas a sua vida vai melhorar. O Senhor Jesus tem muito mais para você. E se você que está ouvindo aqui essa ministração, já conhece Jesus, já tem uma vida com Ele, já entende muito bem sobre Jesus, mas ainda vive uma vida de pecado, ainda vive numa prisão, eu te convido agora também a orar comigo. O Senhor Jesus, ele pode te libertar de toda pornografia, de toda mentira, de toda fofoca, de tudo que te prende. O Senhor Jesus pode te libertar de tudo isso. Ele tem uma vida nova para você. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te peço agora, Pai, junto com os meus irmãos, se há alguém, Pai, em prisão espiritual, se há alguém, Pai, aprisionado pelos próprios pecados, eu te peço, Senhor, que o Senhor vá de encontro à vida dessa pessoa, tire ela desses pecados que a aprisionam, Pai. Cobre elas, lave elas com teu sangue, Senhor. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha ser a vida neles, Pai. Venha transformar, Pai, o caráter de cada um de nós, Pai. Nós precisamos de Ti, Pai. E eu te peço que o Teu Espírito Santo venha nos inundar. Só o Senhor pode trazer vida. Só o Senhor pode trazer paz. Só o Senhor pode trazer a vida eterna. Então eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha nos lavar com Teu sangue. Venha sobre a vida de cada um dos meus irmãos que estão se posicionando agora para viver uma vida de santidade em Ti, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, que nós possamos pensar todos os dias: eu vou encontrar o meu Senhor. Será que é hoje? Será que é amanhã? Será que é daqui 30 anos, 80 anos? Não importa. Um dia nós iremos encontrar o nosso Senhor. E para encontrá-lo, nós precisamos estar com as vestes limpas. Em Apocalipse diz que felizes são os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Nós precisamos lavar as nossas vestes no sangue de Jesus todos os dias. Nessa geração, nós vemos muitas pessoas que estão em busca de felicidade, estão em busca de um reconhecimento, estão em busca de coisas para se sentirem preenchidos, mas nós temos o Espírito Santo que nos preenche. Nós temos o Espírito Santo que nos inunda com a Tua presença, que nos inunda com a Tua paz, que nos dá o Seu sangue. Na Bíblia diz que felizes são os que lavam as suas vestes no sangue. Então nós somos felizes porque nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro diariamente. Ele está aqui, Ele está aí com você, Ele pode te salvar. Ele tem poder, Ele é um Deus maravilhoso. Caminhe com Ele, caminhe com Jesus. A vida com Cristo é maravilhosa. Porque todos os dias, não importa a adversidade, não importa o que você está passando, não importa o caminho que você segue. Se você tem Jesus Cristo, se você tem o Espírito Santo, todos os dias você tem um amigo. Todos os dias você tem um conselheiro. Todos os dias você tem alguém que te abraça. Todos os dias você tem certeza
que não importa o que eu esteja passando, eu sou feliz. Porque a Bíblia diz que felizes são. Que em Mateus também diz, no Sermão do Monte, que bem-aventurados são. Bem-aventurados os filhos de Deus, bem-aventurados são. Se você puder, leia esse texto. Está lá em Mateus. Leia o Sermão do Monte. Jesus, ele traz vida, ele traz felicidade, ele traz paz ao nosso coração. E mesmo que nada na terra dê certo aos nossos olhos, mesmo que nada dê certo no dia a dia aos nossos olhos, nós temos uma certeza. Nós iremos para o céu, nós encontraremos o nosso Senhor, nós seremos salvos, nós seremos livres, nós seremos felizes, porque o Senhor Jesus está conosco. Essa é a palavra que queima no meu coração e eu tenho certeza que está queimando no seu também. O Senhor está de braços abertos. Se entregue para Ele todos os dias.